Bom, mas por que que me levou, o que que me levou a fazer essa live de hoje com esse tema? Porque o Bert para os íntimos é Bert Hellinger, né? Que foi o criador das constelações. Se tiver alguém novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem muita gente entrando no perfil. Então, Bert Hellinger é o alemão que idealizou, criou, é o pai das constelações. E o Bert, ele tem uma percepção sobre o pai que é muito interessante, né? Ele teve várias percepções sobre o pai que foram muito interessantes, mas ele tem um texto que é até curtinho, que ele fala sobre o pai. Esse texto, inclusive, esse trecho, aliás, não sei se é um trecho ou se é um texto, enfim, a gente, há alguns anos, em 2000 eu estou até com um vídeo aqui aberto, acho que foi em 2017, 2018, a gente fez um vídeo, um vídeo bem curtinho, com uma animação em cima desse texto. Quando terminar aqui a live, eu vou colocar o link desse vídeo no Story, é uma animação, tá? Bem curtinho. E nesse trecho do Bert, nessa fala do Bert, ele diz o seguinte, eu vou colocar aqui para eu ir lendo, porque eu não achei o texto por escrito, não deu tempo. Quem é a pessoa mais frequentemente excluída nas famílias? Adivinha? É o pai, né? Segundo ele. Isso aqui que eu estou lendo aqui para vocês é uma percepção do Bert. A mãe tem a tendência, para qualquer razão, atrair as crianças para si. A mãe tem essa tendência de atrair as crianças para si, os filhos para si, afastando-as do pai. Tá? Beleza. Do que ela realmente afasta as crianças? A mãe, né? Do que realmente a mãe afasta as crianças? Ela afasta as crianças, né? Da terra e consequentemente da vida. Né? As crianças entram em conexão com o mundo através do seu pai. As crianças entram em conexão com o mundo através do seu pai. No passado, sabia-se isso. Sabia-se isto. O pai tinha de permanecer no mundo real. Somente assim a sobrevivência da família estava assegurada. Tá? E o que acontece com muitas crianças hoje em dia que têm que crescer sem o seu pai? E aí aqui ele não especificou o porquê de não ter o pai, né? Mas o que acontece com essas crianças que crescem sem esse referencial ou sem essa conexão, melhor falando, porque não se trata de referencial, mas sim de conexão com o pai. Por exemplo, devido ao fato da mãe ter se separado dele e as crianças terem de permanecer na esfera da mãe, geralmente separada do pai. Então, esse é um exemplo, né? O que acontece com as crianças quando elas ficam longe do pai, por exemplo, quando elas se separam, quando os pais se separam e ela fica só sobre a esfera da mãe. Será que elas permanecem de pé, com os pés assentados na terra? Ou tornam-se alheias a ele e, com isso, ingênuas e limitadas nas suas experiências? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre isso aqui que ela acabou de dizer. Tornam-se ingênuas e limitadas nas suas experiências. Né? E qual é o resultado final desse movimento? As crianças estão zangadas, ficam zangadas com a mãe. Não vou responder pergunta agora, tá? Vou falar um pouquinho sobre o tema da live, depois eu respondo pergunta, tá? As crianças estão zangadas com a mãe. A paz no seio da família rompeu-se. A paz no seio da família rompeu-se quando o pai é excluído. Como poderá voltar a ser restaurada? De onde vem a paz? Segundo Bert Hellinger. Dos pais e dos homens.
A paz vem dos pais e dos homens. De quem? Oh, meu Deus. Aí eu acabei que... Peraí, só um minutinho que eu acabei deixando passar. Como poderá voltar? Dos pais e dos homens. De quem vem a paz na família? Dos pais. Quando a paz reina na família, todos estão felizes. Tanto a mãe quanto as crianças. Tá, Guilherme, beleza, entendi. Mas por que pai e homens têm a ver com paz? Bora começar do começo, né? Aliás, vamos continuar. Eu queria começar lendo esse trecho do Bert, mas vamos continuar agora falando uma coisa importante. Por que a paz tem que vir do homem? Né? Dos homens e do pai. Porque o homem tem uma natureza mais agressiva do que as mulheres. O homem é mais aguerrido, o homem é mais agressivo, o homem é mais voluntarioso. O masculino é para fora, a mulher é para dentro. Só que essa agressividade, quando ela não é bem conduzida, claro que ela se torna danosa, né? Claro que ela se torna prejudicial, se torna violenta, se torna perigosa. Mas esse ímpeto de ir para fora, de fazer as coisas, de guerrear, de brigar, de conflitar, é muito do masculino. Então vocês podem ver uma coisa, nenhuma guerra na humanidade, e se tiver algum historiador aqui ou alguém que tem um grande conhecimento de história, pode me corrigir, sem problema nenhum. Mas até onde eu sei, nenhuma grande guerra de repercussão mundial ou mesmo territorial aconteceu por conta de uma mulher. Vocês veem que quando as mulheres estavam no poder, geralmente não tinham períodos de guerras ou as guerras não eram tão... Mas quando um homem está no poder... Então vocês veem as grandes guerras lá de trás, elas eram proporcionadas por homens. Eram os reis, em primeiro lugar, os imperadores, os reis, depois os presidentes, que promovem a guerra. Então a paz, ela é um atributo do pai. E eu já falei algumas vezes aqui, tanto o pai quanto a mãe têm atributos próprios. Lembram? Então, vamos lembrar os atributos da mamãe, alguns deles. Alguns atributos da mamãe são a profissão, questões profissionais, a profissão, servir a vida com a profissão tem a ver com a mãe. Dinheiro tem a ver com mãe. A vida em si tem muita relação com a mãe, porque a vida da gente é gerada no útero dela, no ventre dela, né? O que mais? O lar. O lar eu digo não a casa, mas eu digo o cuidado. Aquilo que está maior do que a casa é da mãe também, é um atributo materno, e tantas outras coisas. E o pai, ele tem outros atributos, que são diferentes, porém complementares ao da mãe. Então, por exemplo, enquanto a mamãe é profissão, papai é o quê? Trabalho. Né? Enquanto a mamãe é sucesso, que eu esqueci de falar, papai é progresso. E enquanto a mamãe, por exemplo, é vida, papai é paz, ou mundo também. Tá? Então, a paz, essa paz que a gente tanto busca, que a gente tanto quer e que a gente tanto precisa também, né? Porque a gente precisa ter paz. Ninguém consegue viver uma vida boa todo tempo em conflito, em confusão, em briga, né? Essa paz, ela é muito uma pulsão masculina. Então, vocês podem ver, numa família onde o pai é excluído, seja lá por qual motivo, ainda que essa exclusão tenha sido iniciada por ele próprio, quando, por exemplo, ele abandona a família, mas numa família onde o pai é excluído, a propensão de haver conflitos e confusões é muito maior do que numa família onde o pai está presente.
E presente que eu digo não é de corpo, né? Mas sim incluído, tem o seu lugar e é respeitado. Então essa foi uma grande sacada, uma grande percepção do Bert. E Guilherme, como é que ele percebeu isso, que a paz vem do Pai, que a paz reina quando o Pai e os homens estão presentes e são incluídos na família? Ele foi ler, ele leu alguma coisa, ele foi estudando psicanálise, quando ele estudou psicanálise em Viena, na Áustria, depois que ele largou a batina, foi quando ele estudou teologia, foi quando ele estudou filosofia, foi quando ele foi morar na África para ser padre missionário. Eu acredito que pode até ter contribuído tudo isso, todos esses estudos, mas ele percebeu isso que eu acabei de falar para vocês e li para vocês, através principalmente da observação da vida e dos relacionamentos como eles são por meio da abordagem sistêmica. Porque eu não sei se vocês que estão aqui sabem, mas esta abordagem, a abordagem que a gente chama de constelação, mas que é uma abordagem sistêmico-fenomenológica, ela é a principal característica dela é a observação da vida. É uma abordagem empírica. Então, o Bert, ele observou muitos e muitos relacionamentos, muitos e muitos casos, melhor falando, até chegar a essa sacação. Vou usar uma palavra mais comum. Até perceber isso de maneira muito clara. E isso começou lá na década de 80, ou antes da década de 80, eu acho que no final da década, já na década de 70, porque ele saiu da África do Sul para voltar para a Europa na década de 60. Então, tudo isso que ele percebeu sobre o pai, e também sobre tantas outras coisas, tá, gente? Foi fruto de muita observação. Então eu sei que tem uma corrente aí de profissionais da área da saúde mental que rechaçam a constelação porque acham que é uma pseudociência, porque é isso, porque é aquilo outro, mas essas pessoas falam isso porque não conhecem o trabalho do Bert a fundo. Aí ficam falando besteira, né? Por exemplo, que ele era nazista. Pô, cara, o cara nasceu na Alemanha. O cara, quando estava entrando na idade, quando ele tinha 15 para 16 anos, começou a Segunda Guerra Mundial, né? Com 18 anos, a Guerra Mundial explodiu, a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha duas opções: ou ele ia para o fronte de guerra no exército alemão, ou ele morria, ou ele era morto. O que ele optou? Por servir ao exército alemão. Ele foi por livre e espontânea pressão, porque ele queria ser padre desde sempre, desde criança. Ele fala sobre isso no livro Um Lugar para os Excluídos. Tá? Então tem gente que não sabe nada da história do Bert, não lê nada e vem falar besteira. Tá? Então, deixa eu fechar esse parênteses porque não é esse o objetivo da live. Então, tudo isso que o Bert percebeu, por exemplo, em relação ao pai, a relação da paz com o pai, foi fruto de muita, não foi pouca não, muita observação. Muita observação. Ano passado, quando eu coloquei esse vídeo, porque eu li esse trecho aqui do vídeo que a gente fez, né, que a Thaís fez, que é em cima de uma animação, eu vou colocar ele no story depois que terminar a live. E aí teve gente, e eu não sei porque carga d'água, quando a gente colocou o vídeo ano passado, não saiu o nome dele, não me lembro, acho que foi algum erro nosso. E aí teve gente, constelador, que vai dizer assim: isso é um absurdo, esse texto é um absurdo, é uma fala machista. Lembro bem de uma consteladora que disse isso. Aí eu respondi para ela, né? Assim, se você realmente... Eu conheço a abordagem sistêmica a fundo, jamais vi tamanho absurdo. Alguma coisa assim. Aí eu respondi para ela na minha humildade, né? Que Deus me deu, só que não. Se você conhecesse realmente Bert Hellinger e a constelação, a abordagem sistêmica, você saberia que esse texto é dele e não meu. Sabe o que ela fez? Ela apagou o comentário dela. Porque eu acho que ela deu uma googada, né? Foi no Google e viu que era verdade. Então, assim, gente, essa é uma percepção do Bert que ajuda muito a gente a entender
Muitas coisas que acontecem na vida da gente. E, infelizmente, o Bert tem muita razão quando ele fala o seguinte, que o pai é a pessoa mais excluída da família. Vocês já pararam para ver isso, para perceber isso? Vocês já pararam para pensar isso, para refletir sobre isso? Que realmente o pai é a pessoa mais excluída da família? E quando eu falo isso, eu não quero colocar o pai no lugar de coitadinho, não, tá? Eu não estou vitimizando, não estou colocando o papai como coitadinho, não é isso não, tá? Por favor, o papai não é coitadinho não, nenhum homem é coitadinho assim como nenhuma mulher. Mas vamos parar para pensar, os pais realmente são os mais excluídos da família. E por que eles são os mais excluídos? Primeiro, porque as mulheres, e isso não é uma crítica ao que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, viu mulheres, mães? As mulheres têm uma propensão natural, como no trecho que eu li aqui, a pegar os filhos e colocar debaixo de quê? Das suas asas. Né? Debaixo das suas asas e dizer assim, eu sei cuidar desses meninos ou dessas meninas melhor do que você. Eu que dei a vida, então, eu que dei a vida a eles, né? Eu que parei eles, eu que tirei da minha barriga, então eu sei cuidar deles, eu sei o que é melhor para eles do que você. Isso acontece demais, gente. Acontecia muito lá atrás e continua acontecendo até hoje. Especialmente quando quando o homem tem um comportamento que a mulher não vê como certo, ou quando realmente ele não ajuda, né? Porque tem isso mesmo, e muito. Né? Então, as mães, as mulheres, elas têm essa propensão natural. E isso até é biológico, tá? Não é uma crítica que eu estou fazendo, não. Eu até entendo, eu reconheço e entendo que é, entre aspas, natural. Por quê? Porque a mamãe tem aquela ligação visceral, literalmente, com os filhos, então ela acha que ela sabe o que é melhor isso. Melhor para eles, né? Além disso, a mamãe, além dela ter essa ligação visceral com os filhos, a mamãe, ela é mais cuidadosa. Por natureza, as mulheres, melhor falando, são mais cuidadosas por natureza do que os homens. Por natureza, não é construção social, tá, gente? Filosófica, acadêmica, marxista, comunista, não tem nada a ver com isso, não. Por natureza, a mulher é mais cuidadosa com os filhos do que o homem. Porque é da natureza feminina acolher. Princípio feminino, que eu já falei tantas e tantas vezes aqui, né? Em várias lives já falei isso para vocês aqui. A mulher tem a propensão a cuidar da criança porque o princípio feminino é o princípio que interioriza, que traz para dentro. Diferentemente, né, do homem, que o princípio é para fora. Então, por essa natureza, de novo, natureza, não é construção social, cultural, intelectual, de literatura, não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, esquece esse bababá, esse mimimi aí, porque isso aí é muito mimimi. Muita coisa é muito mimimi. Muita coisa tem certo, mas muita coisa é muito mimimi também, né? Vamos combinar. Então, naturalmente, a mãe quer proteger suas crias. E o pai? Naturalmente, ele é como? Naturalmente, o pai é assim, ó, vaza. Ou o pai é assim, vai meu filho, experimenta, qualquer coisa eu tô aqui. Pode ir que se não der certo, papai tá aqui. Não é assim, gente, na maioria das vezes, porque tem exceção também, né? Tem casos e casos, tem muito pai que é muito cuidadoso também, tá tudo certo. Mas naturalmente, normalmente é assim que funciona, não é? É o papai que vai lá e dá aquele empurro pro filho e pra vida. Enquanto a mamãe fica, ai meu Deus, será que ele vai conseguir? Ai, eu não sei, eu tô com medo. Aqui em casa é assim. Ó, quando a gente vai pra piscina, eu, Luiz e Thaís, ele fica todo cheio de dedo. Ele ainda não sabe nadar, né? Meu filho tem 5 anos, nosso filho tem 5 anos. Como ele não sabe nadar, a gente levou ele poucas vezes pra piscina,
nesses últimos anos. Então ele não usa, ele vai para a piscina de boia, uma boia redonda. Até tirei uma foto domingo passado e botei no story, né? E ele ainda tem aquelas boias de braço. Uma piscina que bate aqui nele, né? Beleza. Quando ele vai para a piscina com Thaís, meu Deus do céu, é assim um negócio. E olha que ela até incentiva. Justiça seja feita, tá? Não tô... A Thaís até que incentiva. Não como eu, mas ela incentiva e tal. Quando ele foi comigo agora domingo passado, e ele foi sozinho, foi só eu e ele. A Thaís estava sentindo dor no braço. Disse assim, não, fica aí, deixa que só eu levo ele. Cheguei na piscina, não demorei muito. Primeiro, já não deixei ele levar a boia do braço. Para quê, né? A piscina rasa, não tinha necessidade. Então, não, sem boia de braço, não tem necessidade. Chegou lá na piscina, não demorou 5 minutos, assim, meu filho, bora tirar essa boia? Bora ficar sem boia? Vamos brincar sem boia? Ele tirou. Brincamos, e muito, né? Eu e ele. E aí, para acabar com o Thaís, isso ela que me contou, não foi eu que falei, não. Não foi eu que escutei, ele não disse para mim, não. Para acabar com a Thaís, ele ainda disse assim para ela, mãe, adorei ir para a piscina com o papai, domingo que vem eu quero ir de novo. Por quê, gente? Porque eu solto ele. Não estou dizendo que a Thaís está errada, mas a Thaís é mais cuidadosa. A Thaís é, ai, será que de mulher deixa de mão, rapaz, deixa o menino ir. Aqui perto, a gente mudou agora, né, recentemente, vai fazer 2 meses, tem uma pracinha aqui perto, que tem um foguete, né, pracinha aqui na lagoa, já até mostrei foto e tal. Na primeira vez que eu levei ele lá, a Thaís, ai meu Deus, ele vai subir nesse foguete e não sei o quê, e... Rapaz, deixa o menino ir, rapaz. Deixa o menino brincar. O menino foi, subiu o foguete. Porque sobe e tem uma rampa, né? Sobe a escada. Claro que eu fico de olho, né? Eu não digo assim, deixa aí, vou pegar o celular. Não, eu fico de olho nele, fico olhando todo o tempo pra ele. Mas eu tenho que deixar o menino solto, gente. Senão ele vai ficar uma criança contida. E não é legal, sabe? Tem que ter as duas coisas. Tem que ter o cuidado, claro. Tem que ter o aparo, claro. Mas também tem que soltar. E esse soltar é muito do pai. Porque esse soltar é a forma da gente dizer assim, vai para o mundo. Só que às vezes tem papai que não diz assim, vai meu filho. Não, tem pai que solta o filho quase que na porrada. Sai daqui, te vira. Depende de cada filho, né? E de pai também. Então, o homem, gente, ele muitas vezes é excluído da família porque as mulheres, e não estou culpando ninguém, isso aqui é fato, é observação da vida como ela é, pelo amor de Deus, tá? Aqui não tem culpados e inocentes. Aqui tem a realidade humana. Então, o homem muitas vezes é excluído da família porque a mulher... ela acha que o homem não sabe cuidar do filho. Ou então, aí tem aquele grau mais... Eu sei que vocês estão comentando algumas coisas, até perguntando, já eu volto, tá? Depois eu volto. E aí tem aquele caso mais crítico ainda, que é pior ainda. Que é assim, nasceu o primeiro filho, ou nasceu o filho, a mulher simplesmente esquece do homem e foca no filho ou nos filhos. E ainda tem aquelas, já falei aqui em várias lives, mas tem que dizer de novo, e ainda tem aquelas, eu conheço umas inclusive, que dizem assim, nasceu meu filho primogênito, nasceu meu filho, agora eu sei o que é o amor de verdade. Pai, eu fico louco, graças a Deus nunca mais olhei essas besteiras, mas eu já li muito, mas eu ficava louco quando eu via isso. Ah tá, filha da mãe, quer dizer que o teu marido, que foi o responsável por essa criança vir para o mundo, o casamento de vocês não é bulhufas nenhuma. Não vale nada. Quer dizer que ele só serviu para jogar o espermatozoide lá dentro e... É isso? Cara, coloquem-se no lugar de um homem desse. Como é que deve ser para um cara se sentir assim? Porque eu me sentiria usado. Eu disse sentiria porque eu acho que eu já senti isso. Mas enfim, deixa pra lá.
se sentiria usado. Porque a relação de casal, e aí eu vou dizer alguma coisa que vai impactar. Ai, meu Deus! A relação de casal vem primeiro. A relação com o filho e dos filhos vem depois. Primeiro o casal, depois os filhos. E não o contrário. Mas tem muita mulher e homem também, mas isso acontece muito mais com a mulher do que com os homens. Justiça seja feita e verdade seja dito. Muitas mulheres, o que acontece? Pegam o filho, o grande amor da vida, e pronto, acabou, né? Aí essas mesmas mulheres acabam um relacionamento, porque isso é muito comum, às vezes nem começa o relacionamento, né? Acha que começa, mas nem começou. Aí elas ficam grudadas no filho, ou na filha, mas geralmente é no filho homem, e aí não consegue arranjar um namorado, não consegue mais ter um relacionamento depois que o filho nasceu, e não sei por quê. Eu sou tão bonita, eu sou tão inteligente, eu sou tão não sei o quê. Tá casada com um filho, como é que um homem vai chegar nela, né, filha? Não, tem uma pessoa que está perguntando aqui, quero saber o contrário, a mãe solta e o pai segura. Gente, isso aqui, preste atenção, vida como ela é, não tem regra absoluta, tá? O comum é isso acontecer, mas também há casos em que acontece o contrário. Onde a mulher solta e o marido segura. Nesses casos, o que acontece? Nesse caso, pode ser que o homem esteja mais conectado com a mãe, esteja mais na esfera do feminino, e é o filhinho da mamãe, e ele acaba atraindo o quê? Adivinha. Ele vai atrair o quê? A filhinha do papai. Ou seja, uma mulher que está mais conectada com o masculino, com o pai, com a esfera do pai. Aí inverte os papéis. Guilherme, então vai dar problema? Não sei. Pode ser que dê certo, sabe? O importante, gente, o mais importante de tudo, na minha visão, é o seguinte. É que o filho seja cuidado, mas também seja solto. Não interessa se é pelo pai ou pela mãe. Eu acho, na minha ignorância, que isso é o mais certo. Porque não interessa se a mãe tá fazendo o papel do pai e o pai está fazendo o papel da mãe. O importante é que precisa ter sabe, esse movimento de segurar, cuidar, jogar. Segurar, cuidar, jogar. Principalmente quando a criança vai crescendo, vai amadurecendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não se apeguem a esses detalhes. Se na sua relação, se alguém está escutando isso, ou vendo isso, e isso está acontecendo, mas está dando certo, beleza, que bom, o importante é que está dando certo, né? Pior seria, na minha concepção, se os dois, por exemplo, só segurassem o filho, o pai e a mãe. Ou se os dois só jogassem para fora e não dessem nenhum tipo de cuidado, de afeto. Nem com afeto, cuidado mesmo, que afeto, cuidado é uma coisa, afeto é outra, né? Aí é que não pode. Tem que haver os dois movimentos. E para mim, de novo, vou repetir, não interessa se o movimento de ir para o mundo vem do pai ou vem da mãe. Ou se o movimento de cuidar vem do pai ou vem da mãe. O importante é que tenha os dois movimentos. Porque esses são princípios universais da expansão e da contração. O universo, ele funciona assim, você sabia? O macro, o universo, quando eu falo universo, é aquele universo que a gente nem consegue imaginar, né? Ele está se expandindo, mas para acontecer o Big Bang, para que o universo fosse criado, ele que primeiro aconteceu com ele? Ele se comprimiu todo, ele se retraiu todo e expandiu. Olha que lindo! Como é dentro, é fora. Pois é, aí tem uma pessoa que está dizendo aqui, até um ponto aqui deu certo, agora está dando conflito, o filho fica perdido, o que eu observei na minha casa. Pois é, porque aí tem que ver uma coisa, esse pai, ele precisa também estar no lugar certo dele, assim como essa mãe. Se o pai sai muito do lugar dele e assume o lugar de mãe, e a mãe sai muito do lugar dela e assume o lugar de pai, isso pode dar uma bugada no filho. Mas, de novo, gente, se houver um consenso entre os dois, se o casal se unir para poder fazer o negócio certo, tem como consertar. Tá?
Então, basicamente é por isso que os homens são muito excluídos na família. Por isso e por muitas outras coisas, né? Aí vem assim, sábado passado uma pessoa inclusive comentou, foi até deselegante comigo, enfim, no direct. Ah, Guilherme, porque não sei se vocês viram, eu fiz um story falando daquelas pessoas que falavam sobre... Aliás, eu coloquei um postzinho do ano passado no meu Facebook pessoal, onde eu falava, né, que nessa época do ano o que mais tinha era gente caindo de pau nos pais. Por incrível que pareça, esse ano até que melhorou. Ano passado acho que não sei o que aconteceu. Esse ano deu uma suavizada bacana, graças a Deus. Não sei o que foi que aconteceu. Mas aí veio e disse assim, mas é porque você não conhece a realidade dos cartórios e das varas de família. Muitos pais abandonam os filhos. Eu sei que muitos pais abandonam os filhos. Eu sei que muitos homens erram com seus filhos. Tanto sei disso que eu fiz uma live, né? Quem aqui ainda não assistiu, eu tenho uma live no meu canal chamada Pais Ausentes, onde eu falo sobre esse movimento de abandono dos pais para com os filhos. Então, isso acaba ajudando nessa exclusão, né? Quando um homem resolve não olhar para sua família, abandonar a sua família para viver outra vida, claro que ele vai ser excluído, né? Claro que a mãe e a família da mãe, da criança, se tiverem filho, vão ficar pé da vida com esse homem e vão pintar ele de demônio, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês é, será que esse homem faz isso por pura maldade ou mau caratismo, ou ser vergonhice, ou sei lá o quê? E isso é que a visão sistêmica pode contribuir na nossa vida. É para olhar para isso. O que acontece? O que aconteceu? Por que esse homem fez isso? Então vamos supor que esse homem venha de uma família onde isso aconteceu muito, ou aconteceu algumas vezes. Outros homens na família dele, antes dele, também abandonaram famílias. O que é mais fácil? Abandonar famílias para ter outras famílias, ou sei lá, para qualquer motivo. O que é mais fácil para esse homem internamente e inconscientemente fazer? Fazer igual ao que os outros homens antes deles fizeram, o pai, os avós, e eu já vi casos assim, ou ele se sente mais compelido a fazer diferente? Eu vou logo responder para vocês. O mais comum é fazer igual. Ou, muitas vezes, o cara abandona a família pelo que eu acabei de falar na questão da mulher não saber lidar com a maternidade do jeito certo. Extrapolar os limites da maternidade. Aí ele não aguenta, né, filho? Aí ele vaza. Porque eu não sei alguns homens, mas comigo não cola essa coisa de o filho vem em primeiro lugar. Isso para mim nunca colou. Nem quando eu conheci a sistêmica, nem quando eu não conhecia a constelação. Imagina depois que eu conheci. Não cola. A minha relação de casal, ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Agora, detalhe, vir em primeiro lugar não significa abandonar o filho. Não significa virar as costas pro filho. Não é disso que a gente fala aqui, tá? E muitas mulheres, muitas pessoas confundem isso. Acham que quando a gente fala assim, o casal tem que vir em primeiro lugar, então o filho tem que ser abandonado. Não, meu bem. O filho tem que ser cuidado. Claro, ainda mais se for uma criança, como eu tenho uma em casa. Quando a gente fala isso, é o olhar do casal para si, é ter o tempo para si, é se olhar, é se amar, é se curtir, é conversar. Isso é imprescindível. E não viver em razão de filho. Ou só para filho, gente. Daqui a pouco o menino cresce, ele não vai nem querer saber da gente. Não é assim que a gente fez com nossos pais? Vocês acham que com os filhos de vocês não vai ser diferente? Então o casal tem que se olhar, porém, cuidar dos filhos. Que é o que a gente faz, eu e a Thaís, há mais de 5 anos com o Luiz. A gente cuida dele. Olha, gente, que a gente não tem babá. Nunca teve. A gente não teve nem empregado. A gente tinha empregado doméstico antes dele nascer. Aliás, até os primeiros meses dele. Depois a gente não teve mais. A empregada saiu acho que ele tinha 8, 9 meses quando a gente botou para fora a última empregada. Então, é só a gente e ele, cara. Só a gente e ele. Imagina na pandemia como é que não foi. Nos 4 primeiros meses da pandemia, no passado, de março até julho, eles não saíam de casa. Ele não saía de casa, ele só descia no condomínio. E só. O resto era dentro de casa, direto, comigo e com ela.
E eu saía para trabalhar, para fazer atendimento e ia para o supermercado. E Thaís, nem isso. Eu sei que muito casal se separou, né? Parece que o índice de divórcio na pandemia foi 170%, uma coisa assim, ano passado, né? Foi um absurdo de índice de divórcio. Mas o que a gente fez? A gente disse assim, a gente não vai deixar de se olhar, não. Agora, a minha sorte, a de Thaís, qual é? É que a gente sempre foi muito caseiro, a gente nunca gostou de badalação, depois que o Luiz nasceu aí mesmo que a gente não fez mais nada. Então, a gente só fez mais do menos. A diferença é que a gente não tinha as 4 horas da tarde, durante a semana da tarde, sem o Luiz dentro de casa, porque ele ia para o colégio. Praticamente foi isso. Então, essa foi a nossa sorte. Mas não foi fácil, foi muito cansativo. Muito cansativo. O Luiz só voltou a estudar agora, sabiam? O Luiz passou 1 ano e meio sem estudar. Quase isso. Quase 1 ano e meio. 1 ano e uns 2 meses sem estudar. Não foi fácil. Foi muito difícil. Teve horas assim que a gente estava de estresse, de cansaço. Porém, a gente não deixou de se olhar. Em momento algum. E não deixamos de nos olhar. Esses dias a gente foi fazer o nosso programinha na banheira, né? A gente já postou foto, aí a Thaís aqui, ela queria uma postar. Foi semana retrasada. Eu falei, não vou ficar postando foto, não. Deixar o povo com inveja, não. Vez por outra a gente faz isso. Deixa o Luiz na casa da minha sogra e vai pro motel, cara. Vez por outra a gente faz isso. Não tanto quantas vezes a gente queria, mas eventualmente a gente faz. Porque a gente precisa disso, cara. Ou vai pra praia. Tu tá com vergonha por quê, mulher? Já postou foto na banheira. Né? A mão na banheira, só a mão, né? Com espuma. A gente gosta de uma banheirinha de espuma, é gostoso. É relaxante. Então, gente, eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque o tema é pai, né? Mas enfim, saudades, né? Em breve, amor. Vamos se organizar. Então, gente, muitos pais, e assim como muitas mulheres também, tá? Mas eu tô focando no pai porque o tema da live é pai, tá bom? Nada contra as mulheres, pelo amor de Deus. Mas muitos homens saem da relação porque a mulher simplesmente deixa de olhar para ele. E olha só para os filhos, olha só para ela. E aí vira um inferno. Tá? Então, esse jeito que o homem tem de cuidar dos filhos, que não é igual ao da mãe, não deveria ser motivo para o casal se afastar. Pelo contrário, devia ser motivo para o casal se organizar e cada um fazer o que precisa fazer, né? Ou cada um agir com a criança. Vez por outra eu tenho uns pega com a Thaís aqui em casa, porque eu acho que ela, às vezes ela passa muito a mão na cabeça. Eu digo, tu tá estragando esse menino. Ela diz, mas tu é que é muito chato. Normal, né? Normal. Pois é. Entende? Então, gente, é preciso incluir o pai. Eu sei que muitas mães, infelizmente, e eu também passei por isso, não tenham o discernimento de separar a relação de casal da relação dos pais com os filhos e acabam levando para os filhos a sua dificuldade como casal. Eu sei disso porque isso aconteceu na minha casa. Meus pais tinham muito problema entre eles de relacionamento e a minha mamãe não sabia dividir isso e levava os problemas dela para mim e para o meu irmão. Já contei isso várias vezes aqui, né? Segredo nenhum. Qual foi a repercussão disso, gente? Eu cresci tendo muita raiva do meu pai. Eu cresci sendo muito desconectado dele. Eu cresci querendo, inclusive, brigar com ele de porrada. Teve uma vez que eu chamei ele para porrada. Eu tinha uns 14 para 15 anos. Já contei isso aqui também. Graças a Deus, ele, na sabedoria infinita dele, só fez virar as costas e foi embora. Não entrou na minha vibe, porque senão eu estava muito ferrado. Mais do que eu já estava naquela época. E aí eu paguei um preço alto por isso, porque eu excluí esse papai muito do meu coração. Muito mesmo. Por isso que eu digo que nessa vida eu tenho 2 grandes mestres, meu pai e minha mãe. Mas meu pai, nesse aspecto,
Ele foi o meu grande mestre, o meu maior mestre. E aí, o que aconteceu? Eu excluí muito ele do meu coração, porque a mamãe, infelizmente, não tinha esse discernimento, como eu estou falando para vocês. Isso, gente, aconteceu há 25 anos atrás, sei lá. A mamãe não sabia dessas coisas e a mamãe não tinha autoconhecimento, não existia constelação naquela época, enfim. E a mamãe fazia o que ela dava conta. E aí, o que aconteceu? O papai era o vilão de casa, eu tomei as dores dela, eu e meu irmão, e quando eu comecei a me relacionar mais na frente, o que aconteceu comigo? Eu comecei a repetir o mesmo padrão do meu pai nos relacionamentos, que era o padrão da infidelidade. Que era isso o grande problema do meu pai com a minha mãe. Meu pai era muito infiel a ela. E eu criticava ferozmente ele. Excluía demais. Desejei que ele morresse várias vezes, inclusive. E o que aconteceu comigo quando eu comecei a me relacionar com as mulheres? Fiz igual a ele. E o meu pai, pelo menos, só casou 2 vezes. Eu ainda fiz pior, né? 3 casamentos. A Thaís é minha terceira e última. Em nome de Jesus. Tá amarrado. Vocês veem o quanto que isso é sério, gente? O preço alto que eu paguei. 3 casamentos, 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Não tenho o menor orgulho disso. Pelo contrário. Pelo contrário. Tudo isso por quê? Porque eu excluí muito meu papai. E porque ele foi muito excluído pela minha mamãe, pelas minhas tias, por todo mundo da família. Porque a mamãe não sabia lidar direito com isso. Então, olha só o quanto que isso é danoso para a vida da gente. Mas, por outro lado, não, a Thaís domesticou entre aspas, né? A Thaís me pegou depois da constelação. Quando eu conheci a Thaís, é porque não dá para ver teu nome, Ide Pires, né? Quando eu conheci a Thaís, eu já estava começando o meu primeiro curso, já tinha começado o meu primeiro curso de constelação, eu já tinha um caminhar de autoconhecimento há algum tempo, não foi assim uma coisa, né? Mas ela me pegou um Guilherme bem diferente do que eu era também. Ela deu muita, entre aspas, sorte, né? Enfim, então, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, essa exclusão do papai, ela é muito prejudicial para nós filhos. Por isso que eu digo sempre, gente, o que acontece entre os nossos pais deve ficar entre os nossos pais. Se a sua mãe lá atrás já falou muito do papai para você, ok, não tem mais como apagar, né? Não tem mais como voltar e deletar. Mas tem como fazer diferente daqui para frente. Então não escuta mais, não alimenta mais isso, não deixa mais ela falar dele. É assim que eu falo com a minha mãe. A minha mãe até hoje faz gracinha com o papai ou fala mal dele quando ela pode. Eu não deixo, ou eu não dou trela. Eu corto. Eu não deixo mais. E olha, tem 23 anos que eles se separaram. Será que ainda é apaixonada pelo velho? Eu estou falando isso que ela não está assistindo, porque senão ela está pé da vida comigo. Então, gente, a gente não pode entrar nisso. E uma coisa, por o meu pai, por um outro lado, né? Pelo meu pai ter sido como ele foi, pelos problemas que eles tiveram, que ele teve com a minha mãe, é que eu estou aqui com vocês. Olha que maravilha. Esse grande professor, esse grande mestre que eu tive, foi maravilhoso. Com todos os problemas que ele teve. Foi maravilhoso, porque sem ele eu não estava aqui. E hoje, quando eu olho para ele, eu tenho tanta gratidão, sabe? Hoje eu estive lá, hoje a gente pegou, depois que a gente pegou o Luiz no colégio, detalhe, mamãe quando precisa do serviço dele, ela não pensa 2 vezes, né? Então o papai trabalha com restauração de peças, de coisas, né? E ela tem um espelho grande, que está todo desgastado, ela disse, pega esse espelho aqui e leva pro teu pai restaurar. Aí eu fui levar, né? Cheguei lá, o pai, mamãe pediu para... Eles não se falam não, tá? Se falam assim, só se estiver no mesmo ambiente, mas, enfim, ficaram rusgas.
Mas na hora que eu cheguei lá para levar esse espelho, a gente pegou o Luiz no colégio e foi levar o espelho, né? Cara, eu tenho uma alegria tão grande olhar aquele baixinho. É tão bom olhar para ele, é tão bom pedir a bênção dele. Aí ele foi me falar de carro, porque ele adora carro. Meu pai é louco por carro. Aí foi falar que ele vai conseguir comprar um carro que ele está querendo comprar e não sei o quê. O hobby dele, enquanto o meu hobby é bonequinho de japonês, né, de montar, o dele é carro, né? Porque ele pode, ele é foda, né? Papai é grande, né? O cara quando pode, né? O hobby dele é carro. O meu é bonequinho, né? Que eu sou pequeno. Então é bom, cara, escutar isso. E foi bom ele ver a alegria dele me contando e tal. E foi rápido. A gente passou, acho que 20 minutos, 30 minutos. Domingo eu vou almoçar com ele, como todo dia dos pais eu almoço. Então, a minha mensagem dessa live de hoje, eu acabei que eu não li os comentários anteriores, nem vou ler, porque senão a gente vai demorar muito, né? Já vai fazer 1 hora que eu estou aqui com vocês. Então, a minha mensagem traz mesmo. E traz mesmo, traz muita paz. O meu me trouxe muita paz. Aliás, a minha conexão com ele me trouxe muita paz, né? E olha que eu sou um cara bem raivoso, né, Thaís? Bem estressadinho, né? Eu não sou um cara fácil não, viu? Vocês veem aqui falando assim, não sou fácil não, eu reconheço isso. Sou impaciente, sou irritado, gosto de tudo para ontem, sou perfeccionista, gosto de tudo arrumado, né, Thaís? Odeio bagunça. Eu sou chato. Porém, é o que eu dou conta, né? Às vezes eu tento me dar uma policiada, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Quando eu vi a merda já foi feita, né? Pois é, meu pai, sim, concordo com você. É mesmo, eu também acho isso. Já disse isso pra ela. Então a minha mensagem para vocês, se é que eu posso ter a ousadia de dar uma mensagem para vocês, é que nesse próximo domingo vocês possam olhar para o pai de vocês com um outro olhar, esquecendo por uns instantes, por uns minutos, ou mesmo pelo dia todo, os erros que ele cometeu, as faltas que ele cometeu, seja elas quais forem, das mais graves às mais leves, porque no final das contas, graças a esse papai você também está aqui. Não tem jeito, gente. Né? Há poucos dias eu coloquei, sem mãe, sem vida, sem pai também. Eu duvido que tenha alguém aqui assistindo essa live ou que vai assistir depois, que eu vou gravar, deixar no YouTube. Eu duvido que se tem alguém aqui que diz assim, não, eu não gosto de viver não, eu não quero viver. Se diz é da boca para fora. Então, se você está aqui, se você gosta de viver, a vida não é fácil, tá? Para todo mundo. Ela não é fácil. Ela é difícil para todo mundo, inclusive para este que vos fala. Então, mesmo que a vida não seja fácil, mas se você está aqui, se você está aprendendo e querendo evoluir, querendo aprender comigo e com outros profissionais, bons profissionais, é porque você, muito graças a isso, é por conta do seu pai também. Então, aquele papai imperfeito, aquele papai que foi omisso, que foi ausente, ou que foi violento, até abusivo mesmo, aquele papai que foi, sabe, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, ele também é responsável por você estar aqui. E ele é seu grande professor, seu grande mestre. E ó, vou falar uma coisa aqui para vocês. Não é fácil ser pai, tá? Eu ocupo vários papéis na minha vida, como todo mundo, né? A gente ocupa vários papéis na vida, né? Em várias áreas da vida. E eu estava pensando muito nisso hoje, de manhã, quando eu estava limpando a casa, porque eu sou desses. A Thaís está com esse problema no ombro e a gente está procurando diarista, ainda não encontrou. Então eu vou limpar a casa, né? Vou ajudar a minha mulher, porque é minha obrigação e meu dever, né? Então, eu estava pensando nisso hoje de manhã, de todos os papéis que eu exerço na vida, o mais difícil, sem sombra de dúvidas, é o do pai. Vem cá. Porém, é o mais difícil, mas ó... compensa tudo. Compensa tudo.
Diz boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu vou já dormir. Eu vou já dormir. Não, daqui a pouco, pai. Daqui a pouco, né? Vai lá, vai. Você vai trabalhar de novo, pai? Tô trabalhando ainda. Vai. Papai vai já falar com você, tá? Não foi ensaiado. Viu? Não foi ensaiado. Nem Thaís sabia. Thaís pegou um susto quando ele abriu. E ele nunca fez isso, gente. Quando eu venho pra cá, que eu vou trabalhar, que eu venho trabalhar, eu tô em casa, né? Agora eu tô em casa. Ele não entra aqui de jeito nenhum. E eu falei isso. É o papel mais difícil e ele entra. Então é isso. Não pense que pra gente é fácil. Pra nós homens. Não é. Também. Assim como não é pra vocês, mães. Só que cada um de um jeito, né? Os homens têm essa propensão natural de fugir, mais do que as mulheres. Também por uma distorção do masculino, que é o movimento para fora. Por isso que os homens procuram mais as drogas do que as mulheres, por exemplo. Isso não é legal. E isso só mostra uma desconexão com o seu masculino. Tá? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. Foi muito bom ter esse papo. Desculpa as perguntas que fizeram, eu não pude ler, mas é porque eu fui botando para fora tudo e hoje eu quis fazer assim. Hoje eu não quis voltar para ler pergunta, porque eu ia quebrar esse ritmo aqui. Amanhã a gente tem o nosso workshop, Conectando com a Força do Pai. Já sei que amanhã eu vou chorar nesse workshop, porque o negócio tá pegando. Então, quem se inscreveu, a gente se vê lá amanhã, né? Vai ser muito bacana. E para quem ainda não se inscreveu, agora só no próximo, que eu não sei quando é que vai ser, porque as inscrições já encerraram, tá? Obrigado pela presença. Um bom Dia dos Pais com os pais de vocês. Se vocês não puderem estar com o pai de vocês, seja porque ele mora em outra cidade, seja porque ele já faleceu, seja porque você não conhece o seu pai, ainda assim, não deixe de conectar com ele aqui. Conecte-se com ele aqui. Tá? Quem ganha muito com isso é só você. E agradeça a vida que chegou até você por meio dele. Dele e da sua mamãe, né? Que é outro ser maravilhoso. A minha é maravilhosa. Tá bom, gente? Um beijo grande. Obrigado. Então, vou deixar salva essa live no YouTube, tá? Então, é isso. A gente vai se falando. Beijo. Feliz Dia dos Pais para todos os homens que estão aqui e os que vão assistir também. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, pela companhia, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Sim, concordo com você. Tchau, tchau.